Deus seja sempre louvado. O Senhor me pôs no coração, nesse dia 1º de abril de 2026, a sua palavra em Lamentação de Jeremias, capítulo 3. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou de contínuo a sua mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza e afastaste de mim, afastastes da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Até aqui, meus irmãos. Aqui está, meus irmãos, a palavra de Deus. O profeta Jeremias descrevendo a sua aflição, o seu sofrimento. Às vezes a pessoa acha que ser profeta de Deus é só estar no alto, mas não. Deus leva como levava os seus profetas lá no fundo do poço. Não foi diferente na vida de Jeremias, não foi diferente na vida do profeta Mica, do profeta Jonas, que estava dentro do grande peixe, do fundo do mar. Daniel foi lançado na cova dos leões. E nós vemos, meus irmãos, não é diferente na vida de Jeremias, que era considerado pelos teólogos como o profeta chorão. Porque Jeremias chorava. Jeremias clamava pelo povo de Israel. Intercedia por eles. Certa vez Deus disse para Jeremias que não iria ouvir a sua oração, porque o povo era de dura cerviz. Eles não queriam se converter dos seus maus caminhos. E aqui está o profeta, meus irmãos, cercado por Deus. Deus o cercou de um alto muro, agravou os seus grilhões, tirou a paz. Versículo 17 diz: E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Não é diferente na vida do sacerdote Asaf, no Salmo 73, que a Escritura diz que ele embruteceu o seu coração, porque ele via que a injustiça permanecia. A injustiça continuava, os ímpios prosperavam e Asaf embruteceu. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu o fim dos ímpios. Deus estava aqui tratando com o profeta Jeremias. Talvez você esteja passando por alguma situação assim. Está sem paz a tua alma, está passando por aflição, por desespero. Não tem ninguém que te ajude. Quando Deus está tratando com alguém, levei-te para o deserto. Ali falarei contigo. Provei-te na fornalha da aflição. Quanto mais fogo vem, mais purifica a prata, o ouro, o vaso para endurecer, o vaso para fortalecer,
ele passa pelo fogo. Jeremias estava passando por aflição na sua alma, por solidão, sentindo a dor de Deus, sentindo a dor que Deus sentia em relação ao seu povo, que Deus tinha tirado do Egito, da escravidão, e trouxe para uma terra que manava leite e mel, mas não firmaram na verdade, não permaneceram nos seus caminhos, como Deus ordenou a Josué. E quando estavam tudo numa boa, começaram a pecar, e pecados piores do que o povo dos gentios que não conheciam a Deus. E Deus disse que ia enviar um inimigo de longe. Deus enviou Nabucodonosor, que devastou Jerusalém e levou os cativos para a Babilônia, como foi o profeta Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros que tinham estudo, que eram formados para ser escravos do rei na Babilônia. E Jeremias profetizou para este povo que não queriam se converter dos seus maus caminhos. Só que chegou o dia em que Deus cumpriu a sua palavra, tantos reis que passaram ali. Rei Manassés se arrependeu, mas o próximo rei, Deus veio com o juízo. O rei Zedequias teve os seus olhos vazados. Deus tratou com Jerusalém, tratou com Israel. E Jeremias estava sentindo a dor de Deus, porque diz a Escritura, meus irmãos, que Deus é um Deus sofredor. E o pecado encobre o rosto de Deus para que ele não nos ouça. Isaías 59. E aqui está Jeremias em aflição, em angústia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Eu lembro em Apocalipse capítulo 10, que João ele come o livro, e quando ele come, na boca era doce, como um mel ao paladar, mas quando caía no ventre era amargo, como um fel. A responsabilidade, ela amarga, porque aquilo que enche o ego das pessoas, meus irmãos, não converte. E Jeremias estava sofrendo toda esta amargura porque ele tinha que pregar a verdade. Mas o povo de Israel era de dura cerviz, não queriam se converter dos seus maus caminhos. Então Jeremias estava sofrendo na sua alma, porque o Espírito de Deus estava sobre a sua vida. E aqui diz que Deus fartou-me de amarguras, como Jesus, que certa vez recusou a beber do vinagre, mas acabou tomando do vinagre. Antes de ir para a cruz, no Getsêmani, a angústia foi tão grande que o seu suor se transformou-se em gotas de sangue. E Jeremias estava aqui fartando de amarguras. Saciou-me de absinto. No versículo 14 diz que ele foi feito um objeto de escárnio. João Batista também, meus irmãos, foi feito um objeto de escárnio e teve a sua cabeça retirada do seu corpo. A morte de João Batista foi triste, mas ele não deixou de falar a verdade para o rei Herodes, que estava possuindo a mulher do seu irmão. E Herodias, indignada e com raiva de João Batista, usou a sua filha Salomé para conceder os desejos carnais de Herodes. E através da sua dança foi-lhe apresentada uma proposta, e nessa proposta foi a cabeça de João Batista. Como o profeta Mica, que levou um tapa no seu rosto por dizer a verdade para o rei. E o rei Acabe dizia que todo mundo falava tudo de bom para ele, mas o profeta Mica falou que se ele voltasse em paz, Deus não tinha falado por ele. Então Jeremias foi feito um objeto de escárnio para todo o seu povo e a sua canção todo dia. Aqui, meus irmãos, vemos também no versículo 13 que Deus fez ele entrar nos seus rins as flechas da sua aljava. Jeremias sentia a dor de Deus, sentia a angústia, sentia a aflição.
por fazer aquilo que Deus lhe ordenou a fazer. Talvez você esteja sofrendo. O Senhor Jesus diz lá nos Evangelhos que Ele não veio para trazer a paz. Ele veio para trazer a espada. Daqui para frente estarão divididos numa casa, 5 contra 2, pai contra filho, nora contra sua sogra. Ele diz que assim os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. E talvez você esteja enfrentando este combate, esta perseguição, o desprezo. Talvez você esteja passando por uma situação como essa. Está sendo feito um objeto de escárnio para todo o seu povo, para toda a sua parentela, para a sua vizinhança. Você fez um concerto com o Senhor Jesus. Então está sendo um objeto de escárnio. Mas nesse país que você reside, que você mora, está sendo perseguido, sendo um objeto de escárnio por assumir o seu compromisso com o Senhor. Mas fique firme que tudo isso vai passar. Não negue o nome do Senhor Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, disse o Senhor Jesus, eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Tudo isto vai passar, ouvinte. Todo este sofrimento, esta perseguição que você tem enfrentado, Deus está passando contigo. É para o teu crescimento espiritual. Assim como o pai corrige os seus filhos, Deus também corrige aquele que tem por filho. São as correções de Deus, as perseguições, a rejeição. Ele foi feito aqui um objeto de escárnio. Quem também foi feito um objeto de escárnio? O Senhor Jesus Cristo, em Isaías 53. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Não tinha aparência, não tinha formosura. Veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, rejeitado por todos eles. Não o receberam como o Senhor. E talvez você se encontre também nessa situação. Mas fique firme, meu irmão e minha irmã em Cristo. Fique firme servindo ao Senhor. Fique firme. Confie em Deus que todo este sofrimento vai passar na tua vida. Assim como Jeremias passou por tudo isso, não tinha paz na sua alma, era aflição. No versículo 12 diz que armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Nós somos alvo, o inimigo lança dardos inflamados contra nós. Mas Deus não nos deixou sem a armadura. A couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé. Então Deus não nos deixou desarmados. Aquele que alistou nós para a guerra não nos deixou sem a arma, sem as munições. Então fique firme. Este sofrimento que você está passando, esta aflição, este objeto de escárnio que você tem sido, é para a glória de Deus. Porque diz o apóstolo Pedro, se sofrer pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas se sofrer pecando, que galardão tereis? Se sofrer pecando, qual glória que Deus recebe para si? Nenhuma. Então os profetas de outrora sofreram, foram mortos, perseguidos, desprezados, rejeitados, humilhados. Até o Senhor Jesus foi humilhado, meus irmãos. Até o Senhor Jesus foi feito objeto de escárnio. Profetiza quem é que te bateu. Lhe puseram uma coroa de espinho na sua cabeça. Não puseram uma coroa de ouro, uma coroa de espinhos. Foi chicoteado, foi crucificado. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Então fique firme, ouvinte, confiando no Senhor Jesus. Porque aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todo este sofrimento que você está enfrentando é para que Deus seja glorificado e para que você cresça espiritualmente.
porque a gente só cresce espiritualmente, meus irmãos, passando por provações, passando por sofrimento, perseguições, são os desafios que Deus coloca na nossa vida para que nós venhamos a crescer. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o conselho de Deus para as nossas vidas nesse dia de hoje. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Glorioso, graças nós te damos pela Tua Palavra, pelo conselho da Tua Palavra que falou conosco neste dia. Que o Senhor venha fortalecer a cada ouvinte, ó Deus. Que o Senhor venha entrar com providência na vida de cada um que ouviu a Tua Palavra, naquilo que esta pessoa está precisando, ó Deus, porque o Senhor diz, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa cada ouvinte, dá forças e entra com providência, ó Deus querido e santo. Receba esta voz de oração no santo nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja sempre louvado.